Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e hoje estamos ao vivo aqui na Rede Século XXI conversando sobre mais um tema relacionado à nossa fé católica, tudo que diz respeito à doutrina da Igreja Católica, pois esse é o objetivo do programa Eclésia, o nosso programa de catequese, de história da Igreja, um programa onde a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados às riquezas da nossa fé católica. E hoje estou muito feliz, pois está de volta aqui conosco o padre Guido Motinelli, que ficou um tempinho fora para se recuperar da sua saúde. Já que o padre Guido quebrou o tornozelo, né? O padre Guido quebrou o tornozelo, ficou 50 dias no hospital, depois continuou se recuperando na sua casa, mas hoje está de volta aqui conosco, retomando o trabalho que aos poucos se normalizará, se Deus quiser. Boa noite, padre Guido, seja bem-vindo, que bom ter o senhor de volta. Boa noite, diácono Eric, boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, acompanhado em primeiro lugar pela gratidão, porque eu sei que tantas pessoas rezaram para que pudesse recuperar-me daquele acidente doméstico que pode sempre acontecer. Acabei escorregando em cima de um pequeno tapete e paciência, quebramos o osso. Mas já estamos de volta e com tanta alegria, com tanta boa vontade de chegar com tanto entusiasmo nas vossas casas com a palavra de Deus, com o ensinamento da doutrina cristã que nos ajuda a superar todos os momentos, também quando sopram os ventos contrários, né? Quero deixar registrado, inclusive, um agradecimento especial para a família do Dr. Carlos Carvalho, Dona Cristina, as filhas Juliana e Luciana de Bauru, e a Dona Fátima, com o filho Nicolas, também de Bauru, que foi um pouquinho como a governanta do Padre Guido, né? Cuidadora do Padre Guido nestas semanas da minha forçada ausência, mas nunca faltou o tempo e o espaço para apresentar a Deus pedidos de orações e de bem para cada um de vocês. O programa Eclésia continua normalmente com a presença do padre Guido, também com os nossos outros amigos que estão aqui conosco nas outras ocasiões, padres e leigos que têm nos ajudado a fazer o programa Eclésia, continuam participando, mas a presença do padre Guido sempre estará aqui conosco. O padre Guido continua, já que ele está se recuperando, e nas próximas semanas a gente conta também com a presença do padre Guido, pois a vida continua, graças a Deus. Aliás, o senhor falou bem verdade, padre Guido, muitas pessoas são... Inúmeras pessoas, impossível lembrar o nome de todo mundo, na qual eu agradeço, que realmente aqui mandaram um recadinho pra gente, rezando, perguntando pelo Padre Guido, que tá bem, o senhor tá bem, né, Padre Guido? Graças a Deus. Então tá bom. Agora, Padre Guido, tem uma coisa especial que a providência de Deus permitiu que o senhor estivesse aqui hoje, porque mês de setembro é mês da Bíblia, né? E o senhor que é especialista nesse assunto, a gente sempre faz programas dedicados a assuntos bíblicos, e hoje não é diferente, pois pelo menos no mês de setembro, pelo menos um dia, teria que ser destacado para temas bíblicos, como é o dia de hoje. Falaremos, então, sobre a Carta de São Tiago, né? A Carta de São Tiago é o tema do nosso programa Eclésia de hoje. A Epístola de Tiago. Epístola e carta, a mesma coisa, né, Padre Guido? Sim, exato. Carta ou epístola são as palavras que nós, como católicos, usamos. Ao passo que os nossos irmãos protestantes definem não como carta ou como epístola, mas como livros. Para os protestantes é o livro de Santiago. Nós identificamos mais com a letra de Carta de Santiago. Agora, Padre Guido, essa Carta de São Tiago, queria logo de cara que o senhor explicasse para a gente, pois é um assunto que eu tenho a impressão que muita gente confunde. O nome Tiago, né, entre os apóstolos, né, ele se repete, né? Nós temos o Tiago maior e o Tiago menor. Queria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, por que um Tiago é chamado de Tiago maior e tem o Tiaguinho, o Tiago menor? E essa epístola de São Tiago, qual dos dois que escreveu? Perfeito. No Evangelho de Mateus, nós notamos quando Jesus começa a formar o seu time, chama 4 pessoas que eram humildes pescadores. Pedro e André, que eram irmãos. Certo. Como também João e Tiago, também irmãos pescadores. Este Tiago, irmão de João, é chamado de maior. São os filhos de Zebedeu. Filhos de Zebedeu, exato. Inclusive, aquela página do Evangelho fala que foram despedir-se, né, do pai, Zebedeu, deixaram o trabalho humilde, talvez eram até pessoas que não sabiam nem ler nem escrever,
e se tornaram, são palavras de Jesus, pescadores de homens. Então, esses quatro, os quatro são considerados como maiores? Os quatro são como os fundamentos, as colunas, digamos assim, Pedro, André, João e Tiago. Agora, na listagem dos 12 apóstolos, aparece também este outro Tiago, que é chamado, veja bem agora, de menor, para diferenciá-lo do maior. Mas tem um apelido muito mais profundo, é chamado de irmão de Jesus. Veja bem, como é que é, padre? Então, Jesus teve irmãos? Onde é que se viu uma linguagem desta? Não. Olha, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, por 3 vezes se fala dos irmãos de Jesus. Certo. Lá tem até o nome, Tiago, Judas, Simão e José. Na verdade, a palavra irmão na língua aramaica, rabish, não tem única e exclusivamente o sentido de irmão como nós. Certo. Significa irmão ou irmã, primo, prima, tio, parente da mesma cidade. É importante conhecer isso porque esta expressão de irmãos de Jesus foi pegada pelos protestantes para chegar a uma definição que vai contra os dogmas pronunciados pela Igreja. Isto é, se Jesus teve irmãos, Maria não é mais virgem. A finalidade é esta aqui. Quando nós sabemos que Nossa Senhora não teve outros filhos a não ser Jesus. Aliás, dogma de fé, a virgindade perpétua de Maria, antes, durante e após o parto de Jesus. Foi proclamado no ano 639 pelo concílio celebrado na cidade de Roma. Então, só para ficar bem claro, o Tiago maior, né, as duas duplas ali dos dois irmãos, né, André e Pedro, né, Tiago e João. João, aquele apóstolo que ficou aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que são os filhos de Zebedeu, esses dois irmãos, Tiago e João. Esse Tiago é considerado o maior. A gente está falando do menor, que tem o apelido de irmão de Jesus. O Tiago menor tem o apelido de irmão de Jesus. Talvez aí que encontre um pouco a confusão, Padre Guido, porque já que ele era irmão de Jesus, pode alguém pensar que ele que era o maior? Sim, exato. É uma explicação bastante válida, né? Mas é bom definir as coisas como está marcado na Bíblia. É considerado, ele é apóstolo, ed é considerato com o título de menor somente para diferenciá-lo da obra apostólica e grandiosa também que Santiago o Maior fez, irmão de João, né? Agora, ele se tornou, porém, muito famoso, e aqui gostaria, diácono, digamos, não vamos somente vestir a camisa do time, mas vamos defender a nossa pátria e a nossa cultura religiosa. Esta carta de Santiago o Menor, infelizmente, foi cortada da Bíblia de todos os protestantes, especialmente dos luteranos, porque pelo conteúdo altamente teológico e didático que transmite. Podemos logo sintetizar que Santiago faz um belíssimo elogio da fé, mas chega a afirmar que se a fé não for acompanhada pelas obras, não tem nenhum valor. Então vamos lá, Padre Guido, para ficar bem claro, quem escreveu então foi o Tiago Menor, né? Carta de São Tiago, o Menor, não é questão de grau de importância, não, é só para diferenciar um do outro, né? Esse Tiago Menor, Padre Guido, basicamente, nós vamos falar, o senhor vai explicar isso para a gente durante o programa, a questão da fé e obras é algo central dessa sua carta, se bem que algumas edições protestantes, que até apresentam esse livro, ainda assim tem dificuldade de lidar com essa questão. A gente já falou aqui em outras oportunidades, primeiro, um programa dedicado exclusivamente à questão da fé e obras, que o Padre Guido fez aqui em outra oportunidade com a nossa colega Renata Moreto, aqui da casa. Está lá no portal da Rede Século XXI, onde todos os nossos programas estão disponíveis para você assistir. rs21.com.br/eclésia, você encontra um programa lá com o tema Fé e Obras, né? Agora, Padre Guido, para a gente entender um pouco mais, daqui a pouco, na sequência, a gente entra no assunto Fé e Obras. Que ano que foi escrito isso e a quem foi dirigido essa carta de São Tiago Menor? Certo.
para dar uma bela resposta, todo mundo tem a Bíblia. Aliás, fez muito bem lembrar que estamos na parte central do mês de setembro, dedicada ao estudo e à contemplação e meditação da palavra de vida eterna contida na Sagrada Escritura. Agora, do ponto de vista da inserção desta carta na Bíblia, nós temos a sequência. Temos primeiro as 13 cartas de São Paulo, depois temos a carta que não tem assinatura, mas é endereçada aos hebreus, e em seguida aparece esta carta de Santiago. As cartas de São Paulo foram escritas nos anos 40, 50, até 60. Os evangelhos apareceram depois do ano 60, 62, por aí. Esta carta de Santiago foi escrita no ano 40 ou até no máximo 42. Isto é, bem no começo, que de uma maneira paralela estavam aparecendo as primeiras cartas de São Paulo. Talvez será que o próprio Tiago, o Tiago Menor, teve uma inspiração ao olhar que o apóstolo Paulo escrevia cartas às comunidades, ele pensou em fazer o mesmo? Pode também ser, diácono Eric, porque pensamos bem, Jesus mandou os apóstolos para cá e para lá no mundo inteiro. Paulo não estava no grupo dos apóstolos. A conversão de Paulo aconteceu um ano depois que Jesus subiu para o céu. Mas Paulo se colocou na cabeça de levar o evangelho, uma vez que se converteu, até os fins do mundo. A cidade mais longínqua, que era a cidade de Roma. E alcançou também ele esse grande objetivo. Agora, não existia nenhum meio de comunicação naquela época. E o expediente apresentado por Paulo de manter viva a chama da fé nas várias comunidades por onde ele passava evangelizando e catequizando foi imitado justamente também por Santiago, que fez questão de escrever esta carta, e vejam bem um pormenor, sem colocar um destinatário específico. Por isso que não tem, por exemplo, o nome de uma cidade. Não. Poderia ser carta de Santiago a tal cidade. Exato. Isso não aconteceu. Exato. São Paulo fez questão disso. Carta aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios, aos Coríntios, etc. Mas Santiago endereça esta sua carta para todos os hebreus com uma finalidade de fortalecer a fé nesta religião e, digamos assim, todos os judeus e hebreus e os cristãos do mundo têm a possibilidade de abrir esta carta e de meditá-la. E, digamos logo, diácono Eric, não é uma carta muito comprida, são somente 5 pequenos capítulos. Se queremos até dedicar um tempo para a leitura desta carta, não vamos passar de 20 minutos, meus amigos. Certo. Mas é uma verdadeira aula didática a respeito de como uma pessoa deve viver sabendo conjugar o seu credo com as suas obras. O Padre Guido, se ele pensou e escreveu essa carta também destinada aos judeus, podemos afirmar que a intenção dele era explicar aos judeus a novidade que nosso Senhor Jesus Cristo estava trazendo para aquele tempo, para tentar reafirmar, primeiro, que ele era o Messias e que algo novo estava acontecendo? Isso é possível a gente ir por esse caminho? Não somente é possível, é verdade, porque foi o grande desafio que os primeiros apóstolos todos enfrentaram, de apresentar a religião cristã, que no parecer de quem havia estudado ao pé da letra e até numa maneira, desculpe a expressão, hipócrita, isto é, com uma máscara de falsidade, querendo cobrir o conteúdo, e, portanto, notava que a linguagem nova apresentada pelos cristãos botava o dedo na ferida, como se diz. Por isso, era logo condenada, e as pessoas não queriam nem saber desta carta, destas cartas, e colocavam uma oposição para abraçar a fé católica. Ainda bem, porém, obrigado por esta sua colocação, que ao mesmo tempo que aparece nas cartas dos apóstolos, aparece também um livro de autoria de Lucas, com o título de Atos dos Apóstolos.
onde nós notamos, especialmente nos primeiros 3 capítulos, que houve um grande fermento de vida cristã, e onde até os imperadores pensavam que, matando os cristãos, estariam sufocando a nova religião, não sabiam, pelo contrário, que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas. Quanto mais procuravam sufocar, mais aumentava o número dos cristãos. Está registrado um pormenor, por exemplo, que num só dia, São Pedro conseguiu batizar 3.000 pessoas. É verdade. Olha só, minha gente, que milagre. Uma só jornada inteira, dando a graça de Deus. Alguém, quando eu expliquei este pormenor, me fez uma pergunta. Seu Padre Guido, o senhor é padre há mais de 40 anos, qual seria uma lembrança de um dia especial de batizados, por exemplo? Não tive dificuldade de responder. Foi um dia de Natal, batizei 72. Foi o número mais alto da minha vida em um dia. Belíssimo número. Olha, mas são 3.000 em São Pedro, 3.000 num só dia. Ô, Padre Guido, só para a gente encerrar esse assunto aqui dos judeus e ir para o intervalo, São Tiago, ele usa como exemplos nessa carta figuras do Antigo Testamento, por exemplo, como Abraão ou Elias. Sim. Talvez isso justifique essa preocupação dele, desse direcionamento aos judeus? Isso tem relação? Exato, para mostrar que não há nenhuma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Para deixar bem claro que tudo que foi escrito no Antigo Testamento serve para poder justificar o conteúdo do Novo Testamento. Hoje nós, tantas vezes, Diácono Eric, usamos a palavra paralelismo, e também na carta de São Tiago aparecem vários paralelismos, mas saiba que não há nenhuma contradição entre as duas partes que formam a Bíblia Sagrada. Então, depois do intervalo, o senhor explica para a gente um pouco mais que tipo de paralelismo, essa palavra é difícil, aparece na carta de Tiago. E também queria que o senhor contasse para a gente sobre uma aparição específica do nosso Senhor Jesus Cristo ao próprio Tiago, em que condição isso aconteceu, por que isso aconteceu. Então o Padre Guido explica isso para a gente depois do intervalo. A gente continua conversando sobre a carta de São Tiago. Não sai daí, a gente volta já já.